1:4:4, que é fazei preparativos. E essa já nos prepara para a lição seguinte, que são os obreiros. Olha bem, fazei preparativos, obreiros, a próxima. Jesus disse em Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 12: Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Emmanuel, aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade. Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Então, aqui é uma comparação do cenáculo, né, de uma casa, de dentro de uma casa, com a nossa alma, com o nosso coração, nossa mente. É muito interessante. Inclusive, até é algo interessante que normalmente quando a gente sonha com isso, tem realmente esse significado, né? Quando a gente sonha com casa, dentro da casa, como que era, uma casa que a gente conhece, uma casa que a gente não conhece, os móveis estavam lá, a casa estava suja, a casa estava limpa, a casa tinha água, a casa não tinha água, essas coisas eram. Geralmente tem uma forma simbólica do nosso inconsciente referir isso como que está dentro de nós, né? Então, fazer preparativos. Isso que eu falei não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Coisas. É uma cultura espiritualista. 1:4:4. Fazer preparativos. Então, Jesus disse assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazer o preparativo. Porque ele ia entrar em Jerusalém e pede para o apóstolo ir entrar em Jerusalém e já preparar um local para onde ele iria se hospedar na época. Lembrando que Jerusalém estava lotado naquele momento. Então, e aqui diz Emmanuel assim, aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Nosso coração, né? No nosso coração. Então ele vai lá, olha, vai lá e escolhe se o nosso coração está vazio, é uma peça, é uma casa, é o local onde eu vou ficar hospedado, vazio, não tem móvel nenhum. O que significa?
que não está preparado para ninguém abrigá-lo ali dentro. Então, se eu estou com meu coração vazio, não sinto nada, não sinto nem amor, não sinto raiva, nem tristeza, eu não sinto nada, meu coração está vazio, nem fé eu sinto. Ou seja, eu estou vazio. E aí ele diz assim, ó, por isso que ele fala assim, vai aquele cenáculo mobiliado. É muito interessante. Busque um lugar que esteja preparado para receber pessoas. Assim que é um local que a gente prepara uma sala, se põe cama é porque alguém vai dormir, se põe mesa é porque alguém vai comer, se põe televisão é porque alguém vai assistir. Então cada lugar da nossa casa, ela é mobiliada de acordo com aquela atividade que você vai fazer. E se ela não tiver móvel nenhum? Ela não está preparada para nada. Está vazia. Então, quando o nosso coração está vazio, nós não nos preparamos para nada. Não estamos preparados para nada. Porque tudo precisa do sentimento. É a parte mais nobre nossa. Nós, sem sentimento, somos um robô. A diferença, aliás, entre nós e o robô um deles é o sentimento. Aí vem a criatividade, a capacidade de memorização, a força, mas a diferenciação de sentir, né? Então ele diz assim, busque esse aposento, esse cenáculo mobiliário. As casas judias, naquela época, elas eram assim, elas tinham sempre um local mobiliado para viajantes. Era muito, o povo judeu, eles eram muito receptivos. Então, os viajantes podiam hospedar na casa deles, que eles tinham sempre o quarto de hóspedes, geralmente preparado para isso. Passavam a noite e seguiam viagem no dia seguinte, só para passar a noite. Então, Jesus estava se utilizando desse costume da época, mas também de uma comparação, porque tudo que está na Bíblia tem um significado espiritual. Então, a escolha de um cenáculo mobiliado, a face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Então, quando a gente compara com o nosso lar, as coisas do nosso lar, nossa casa, a gente vê as pessoas sempre renovando, melhorando. Por quê? Por que a gente quer a nossa casa, às vezes, pintada, arrumada, limpa? Porque é mais higiênico da gente ficar ali naquele ambiente. Mas há uma coisa muito interessante nisso, né? A gente faz muito isso pelas coisas aqui fora, pela matéria. Mas quando a gente fala para alguém, e o seu espiritual, como é que tá? A pessoa assusta. Às vezes ela limpa a casa dela 3 vezes, 4 vezes, ou todo dia na semana. E não vai na religião uma vez por semana. Fazer uma limpeza espiritual. E precisa fazer limpeza espiritual? Meu Deus! E como precisa? Não vamos falar disso. Então aqui, ó. Renovando sempre a disposição do lar. Aqui, varrem-se detritos, limpando a sujeira. Acolá, ornamentam-se paredes, pintam elas, né? Põe pendurar quadro, significativos. Os móveis, quase sempre os mesmos. Que é o que geralmente não dá de você trocar. Hoje em dia que é tudo descartável, né? Que a gente compra aí e aí daqui a pouco já acabou tudo. Mas naquela época aqueles móveis eram pesadão, feitos de madeiras maciças, durava anos e anos. Então, esses daí o que a gente faz? Ele sempre diz assim, passam por processo de limpeza diária. Limpa, brilha, passa um óleo, passa alguma coisa. E estão ali prontinho de novo. O ambiente do lar, o ambiente aqui fora, a nossa casa, o nosso quarto, tudo nosso.
O homem consciencioso, que tem consciência, reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Eu acho que é bem claro, né? Uma pessoa, quando ela tem uma consciência espiritual, ela entende que tudo que ela faz no mundo físico, que o mundo físico clama, praticamente obriga ela a fazer, é só um preparativo, é só um exercício para o que ela vai ter que fazer por si mesmo, pela tua alma, pelo teu espírito, principalmente depois dessa vida material. Então, até isso nós podemos entender que os ensinamentos de Jesus eram incríveis. Olha, quando a gente fala assim que uma casa praticamente nos obriga a limpar, porque se a gente não limpa, ela fica suja. Se ela fica suja, ela fica sem higiene. E isso nos adoece. O pó, os animais, formiga, insetos que vão invadir a sua casa. Então você é obrigado, quem tem casa é obrigado a limpar. É o preço por ter uma casa. Tem que limpar. Não é isso? Então você vai limpar. Mas quando eu estou desconectado com a espiritualidade, eu entendo que essa limpeza da casa é chato. É horrível. Não deveria ter. É perca de tempo. O que eu ganho? Limpar hoje, amanhã vai estar sujo de novo. E o que eu ganho limpando casa? O que eu aprendo limpando casa? E aqui ele está falando que tudo que o mundo material nos promove, nos chama, nos exige, é porque quer nos ensinar a fazer isso no nosso espírito, principalmente para a vida depois dessa vida material, na vida espiritual. Mas como assim? Como que uma limpeza de casa, pegar uma vassoura, um pano, vai me ensinar alguma coisa? Não vai ensinar? Claro que vai. Se a matéria precisa se limpar para estar limpo, e o seu coração? Não precisa limpar para estar puro? Sua mente não precisa ser limpa, analisada, vasculhada e jogado um monte de porcaria que a gente pensa? Muitas vezes nós somos bombardeados num único filme de tanta porcaria. Quantos pensamentos nos levam a absolutamente nada? E mais, tá? Se eu não faço isso, se eu não limpo a minha mente, eu não limpo o meu coração diariamente, eu vou adoecer também. Fica sem higiene espiritual. Eu vivendo num ambiente totalmente contaminado de porcarias. Isso vai fazer com que o espírito que é o dono desse pensamento, desse adoeça, enfraqueça também. Então, higienizar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, é importantíssimo. Mas, para quem está observando o mundo material com um olhar para o mundo espiritual. Porque quem está observando o mundo material vai achar que aquilo é horrível, não serve para nada. Vamos lá. E aí alguns pegam e falam assim, não, se eu puder, eu pago para limpar. É verdade. O mundo material você pode mandar alguém limpar. E o seu mundo espiritual? Quem que você vai pagar para limpar seu coração e sua mente? Será que nós temos essa mesma condição? Né? Porque tudo que eu posso, vocês já perceberam, né? Tudo que eu posso eu dou uma empurradinha. Hein? Se eu puder não fazer isso aqui no mundo físico, eu passo para outro fazer. Só que no mundo espiritual não tem como você passar. Às vezes a gente até tenta fazer isso, né? Fazendo pedidos a Deus que a gente não tem merecimento, porque a gente não quer limpar a casa. A nossa casa está tão suja, nosso coração está tão sujo, nossa mente está tão suja, que aquilo que eu estou pedindo não tem sentido. Então eu falo assim, tento delegar isso aos anjos, a Jesus, a Deus, aos guias, aos espíritos, seja quem comprar essa ideia aí e fizer por mim. Mas não funciona assim na espiritualidade. Você vai ter que limpar. Tá bom? O homem
consciencioso, ele reconhece isso. Toda atividade que nós temos material, trabalho, maternidade, paternidade, estudo, profissão, tudo, lazer, tudo tem um significado espiritual. E quando eu não estou atento, eu acho que é apenas uma atividade material. Continuando, se isso ocorre com a feição material da vida terrestre, então ele vai fazer uma pergunta aqui. Se isso acontece, se a vida material nos chama, nos obriga a limpar, a nos movimentar, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Então, se nós... e olha que limpar uma casa, por exemplo, no caso aqui, é muito fácil, né? Você limpa, na hora ela já está limpa. E limpar o coração e a mente. Quantos anos você leva para se libertar de uma ideia que você ficou nutrindo anos e anos? É uma ideia porcaria, uma ideia que não te leva à evolução, não te melhora em nada como ser humano, e você, por desleixo, deixou ali no seu pensamento. Ela vinha várias horas você curtiu, várias horas você alimentou, até momentos em que você a buscou aquele pensamento, né? E sentimentos também. Quantos sentimentos nós estamos curtindo, mantendo, alimentando no nosso coração, que não nos faz bem nenhum. Mágoa, raiva, ódio. E está ali. E nós, por desleixo, achamos que aquilo ali não serve para nada, não vai nos afetar em absolutamente nada. Estamos enganados. Vai refletir em algo. E olha, às vezes a gente alimenta algo desarmonioso em nós por tantos anos, que quando surge, por exemplo, quando ele se somatiza através de uma doença, eu já não lembro mais por quê. Já não lembro mais. Então aí eu vou ter que sair na caçada agora para saber o que é. Porque se eu tivesse trabalhado antes, quando eu estava nitidamente na minha mente, eu até saberia. Mas às vezes eu lutei tanto para não ficar pensando nisso, mas não resolvi, e que quando sobressalta, né, aquela energia, ela se somatiza no corpo, pronto, eu já não lembro mais por quê. Certamente, numerosas criaturas, continuando, atravessarão o dia à maneira do irracional, os animais, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, a gente levanta, todo dia de manhã, alimentam o corpo perecível, alimentamos o nosso corpo, absorvem a atenção com bagatelas, prestamos atenção em coisas inúteis e dormem de novo cada noite. Joana de Ângeles defende uma tese do homem que dorme. Milhões de pessoas na humanidade, através de Divaldo Franco, ela dormem, nós dormimos, grande parte da humanidade. Qual é o homem que dorme? Qual é o perfil do homem que dorme? O homem come, bebe, pratica sexo, procria, mas não se desperta para a parte espiritual. É um sono profundo, é um estágio da nossa mente que ela chama de sono profundo. Passa uma reencarnação inteira dormindo. Dormindo. Seu espírito está dormindo. Não consegue se motivar, não consegue sentir atração nenhuma por nada espiritual. Nada. Mas não deixa de trabalhar. Parece uma pessoa normal, mas ela está dormindo. É um sono profundo. São 4 estágios da nossa consciência.
Tá? Aí nós temos os demais estágios. O último estágio, o quarto estágio, inclusive essa teoria também é sustentada por Buda nas suas meditações, tá? Que é o alcance do nirvana, a fase mais alta da elevação espiritual. Então, já o segundo estágio, ele dorme e ele aparece lúcido, ele preocupa, já acorda, né? Assim, já dá aquela preocupação com o mundo espiritual e volta a dormir de novo. Acorda e volta a dormir de novo. Ele passa uma vida assim: desperta e dorme, desperta e dorme, desperta e dorme, desperta e dorme, desperta e dorme. Não estou falando uma reencarnação. Não, esses estágios mentais às vezes levam 10, 20, 30 reencarnações. Tá? Não é uma coisa simples agora. Então desperta, dorme. São ensaios para o mundo espiritual. Mas ainda nessa segunda fase, é muito cansativo essas coisas espirituais. Tem que se fazer muito esforço. Então são aqueles que tipo assim, ai meu Deus, hoje é o dia da religião, pelo amor de Deus, eu tenho que ir. Ai, é aquele que chega no centro espírita, eu tinha aqui no nosso centro espírita, alguns trabalhadores que chegavam perto no Natal, chegava no final do ano. Quando que vai sair de férias? Quando que vai sair de férias? Já começava a falar das férias desde agosto. Né? Quando vai parar as atividades? Quando vai sair de férias? Porque é cansativo. Trabalhar temas de evolução, temas espiritualistas, temas de morais. Tem pessoas que se incomodam demais. Tudo que puder fazer, faz. Futebol, pula pro futebol, novela, jornal, trabalho, tudo são subterfúgios que a gente faz. Né? Ainda temos uma consciência que de vez em quando acorda, opa, tem alguma coisa além do mundo material aqui. Eu tô percebendo, tô ouvindo, nossa, e já dorme de novo, porque o mundo material é uma prioridade ainda. Aí ele vai para o terceiro estágio, que aí ele já está melhor, né? Ele já sente a necessidade da espiritualidade, já começa a trabalhar reforma íntima, porque ele pensa assim, olha, eu quero me sentir bem. Me sentir bem. Eu não quero ficar, como fala, recebendo favores da espiritualidade. Eu quero ter uma vida de qualidade no mundo material ou no mundo espiritual, aonde quer que eu vá, que eu esteja. Eu não quero ser carregado nem na terra e nem no mundo espiritual. Eu quero descer minhas perninhas, pisar no chão e dizer, quero ir para cá, para a direita, quero ir para a esquerda. Eu já sinto essa necessidade de liberdade espiritual. Mas lógico, aí vem toda uma maturidade espiritual, né? É onde eu já começo a querer. Também eu tenho sonhos de me tornar benfeitor. Porque agora eu já estou acordando. Opa, eu adoro meu benfeitor, eu adoro meu guia, mas até quando eles vão me carregar? Não, se eu gosto, se eu admiro, se eu amo, eu quero me tornar igual. Eu quero também ser um guia de alguém, eu quero ser um benfeitor de alguém, eu quero poder ensinar alguém, eu quero evoluir também. Eu quero servir. Ali já está num outro patamar e vai indo. Então, muita gente atravessa a nossa reencarnação aqui todinha, sua reencarnação, apenas comendo, acordando, comendo, tomando banho, se divertindo, dormindo e no outro dia tudo de novo. Aí ele diz assim, continuando, o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Olha só. Quando eu me torno um aprendiz do Cristo, sincero, honesto comigo, não com ele, comigo, fiel comigo, com aquilo que eu sei e acredito, não com ele. O Cristo a vida dele independe da nossa, a qualidade de vida dele. A nossa que depende de nós. A minha depende de mim e cada um de nós tem a sua vida dependente de si próprio. Então tem que fazer suas próprias escolhas. Quando o aprendiz ele é sincero,
ele percebe que o conhecimento, o cristianismo, atingiu o cenáculo dele. Cenáculo simbólico do coração. Tá entendendo? O coração atingiu. Agora o Cristo já não é mais alguém que eu amo, admiro, idolatro, respeito. Agora esse Cristo sai daquele patamar inatingível por mim, né? E passa a estar comigo diariamente. Agora, o Cristo, eu não encontro ele saindo de casa e indo a algum lugar para vê-lo, para encontrá-lo. Agora, o Cristo passa a andar comigo diariamente. É como se eu estivesse em constante sintonia com ele. Eu acabei de abandonar os templos religiosos, não existe. A evolução nossa nos faz isso. A gente para de acreditar em templos, igrejas, centros espíritas, essas coisas, como sendo o lugar onde a gente encontra o Cristo, e agora esse Cristo está vivendo no cenáculo do meu coração, comigo. E então eu começo agora a fazer, a servi-lo todos os dias da minha vida, diariamente, a todo momento. Eu estou em sintonia com ele, né? O tempo todo. Mas não é com aquele espírito do Cristo, Jesus, que foi chamado de Jesus na Terra. Não, não, esse continua lá. Agora eu entendi que os ensinamentos do Cristo Jesus, uma vez atingido, internalizado, encontrou o caminho do meu coração, atingiu o meu coração, agora eu sou levado a encontrar, a buscar e a sentir o meu Cristo interno. Jesus tinha o Cristo dele, Jesus Cristo. Agora, Antônio Cristo, Maria Cristo, Pedro Cristo. Cada um de nós tem um potencial crístico adormecido, dormindo dentro do nosso coração. Totalmente fechado, enclausurado pelas necessidades materiais do mundo. E que nos chamava muita atenção, então a gente pouco se dedicava a ele. Como nós não havíamos encontrado ainda esse Cristo nosso, então eu corria para o Cristo aqui fora. As imagens desse Cristo aqui fora. Diziam que o Cristo está em tal lugar. Eu ia lá, onde ia. Agora a procissão do Cristo. Corria lá para ficar na procissão, porque eu não estava com ele em mim. Agora, quando eu entendo os ensinamentos de Jesus, à medida que eu vou entendendo e assumindo compromisso com esses ensinamentos, esse Cristo está comigo, no meu coração. Eu entrando no meu quarto em segredo, eu consigo, ele já está comigo. Então eu durmo com ele, acordo com ele, onde eu vou, o tempo todo eu estou com uma consciência dizendo o que eu sei sobre isso. Alguém me pede esmola, o que eu sei sobre isso. Alguém me pede desculpa, o que eu sei sobre isso. Alguém me convida a ser violento, me ofende, o que eu faria, o que o Cristo me ensinou sobre isso. Está aqui, ó, eu estou analisando eu mesmo, meu próprio conteúdo intelectual e sentimental sobre cada situação que a vida vai me apresentar. A vida me apresenta uma situação e eu já analiso ela com o entendimento e o meu sentimento e respondo ou não como um cristão. Mas se eu sou um aprendiz sincero, eu estou me esforçando para responder como um cristão. Quanto mais eu fizer isso, mais eu estou me tornando, eu estou evoluindo e estou me tornando um Cristo, um futuro Cristo. Parece que existe uma previsão de 2,5 milhões de anos para surgir um. Isso também não é conhecimento espírita, tá, gente? É Ramatiz que fala sobre isso. Então, o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração.
Agora sim. Quando você for tocado no seu coração, falar assim: eu preciso me amar. E quando você for servindo ao Cristo, aos ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dele, você for internalizando ele, e você for aceitando ele, e for agindo conforme o seu entendimento, você vai se modificar. Se essa modificação sua lhe promover amor por você, agora você está fortalecendo o amor próprio. Ou seja, vamos dizer assim, ó, eu antes me odiava quando alguém brigava comigo, porque eu brigava pior ainda. Alguém gritava comigo, eu gritava mais. Depois eu ficava me sentindo culpado por ter gritado. Como eu adoraria ser uma pessoa calma e não gritar. Mas aí eu comecei então a praticar os ensinamentos de Jesus. Hoje, quando alguém grita comigo, eu já não grito mais. Então, hoje, eu sou aquela pessoa que eu sempre admirei, que eu admirava. Eu tenho um comportamento de pessoas que eu admirava. Aquelas pessoas calmas, que não gritavam, que não revidavam as ofensas. Hoje eu sou ela, me tornei. Eu fiz reforma íntima através dos ensinamentos de Jesus e me tornei exatamente essa pessoa que eu tanto admirava. Então hoje eu me amo mais. Perceberam como que a reforma íntima promove o amor próprio? A partir do momento que eu vou fazendo a reforma íntima e vou me modificando e vou amando o que eu estou me transformando, eu vou amando a minha maneira de agir, de reagir diante da vida, eu começo agora a me tratar como se fosse uma pedra preciosa. Eu começo a achar que eu estou me burilando como uma pedra, né? Então eu estou me tornando especial, porque eu estou a serviço do Cristo. Eu estou me tornando especial para a evolução da espiritualidade. Se eu sou especial, agora eu já começo a ter uma seleção. Eu não quero andar com qualquer pessoa, eu não quero casar com qualquer um, namorar com qualquer um, eu não quero abortar, eu não quero matar, eu não quero vingar, eu não quero trapacear. Observou? Por quê? Porque eu estou tendo tanto trabalho para me tornar uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu sei que para me decair é muito fácil. Então eu começo a fazer escolhas. Eu começo a ser uma pessoa seletiva. Eu não assisto qualquer coisa. Coisas que contaminam a minha cabeça, minha mente. Eu não convivo com determinadas pessoas que não me levam a nada. Eu não tenho atividades de lazer que não sejam extremamente saudáveis. Eu começo a buscar hábitos que me elevam, uma leitura de um livro bom, ouvir uma palestra adequada, né? Eu começo também a praticar coisas que me alimentam a alma, a caridade, o auxílio, enfim, as minhas escolhas, elas se modificam a partir do momento que eu vou amando-me cada vez mais. Eu vou me amando. E quanto mais eu me amo, mais eu torno seletivo. Eu vou deixando de lado tudo que não presta para a minha evolução. Então, e ele diz assim: embora o aprendiz sincero, então, foi tocado no coração. Agora, embora não possa mudar de ideias diariamente, qual ocorre aos móveis da residência. A gente troca os móveis, né, de lugar, mas a gente não consegue mudar diariamente de ideia. Dá-lhes um novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções. Olha bem, sublimando os impulsos. Eu sou uma pessoa que, se gritar, eu grito. Se bater, leva. Eu sou daquelas pessoas que eu não levo desaforo para casa. Como que é? Que me dão. Eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? Esse ditado popular nada cristão.
Então, ele diz assim, ó, é, agora não, o que eu vou fazer? Eu não tenho como mudar da noite pro dia. Então, primeiro que eu vou começar é sublimar meus impulsos. Eu vou doutrinar esses impulsos. Eu vou adestrar esses impulsos, seja sexuais, seja vício, seja o que for. Eu vou começar a adestrar, doutrinar, trabalhar neles. Veja, eu não estou negando eles. Quem nega, pior fica. Não é negá-los, é aceitá-los. É procurar entender. Porque essa parte material nossa, ela é a personalidade nossa, é o lado animal nosso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um vício, o vício de fumar, eu quero largar dele. Então, o que eu faço? Eu nego ele. Não adianta, você não vai largar de fumar nunca. Aceita ele, aceita o vício. Mas, enquanto você vai acender o cigarro, você vai tentar descobrir por que e o que é que ele faz fumar. Porque se existe um monte de gente que não fuma, por que você fuma? Aí você vai falar assim, ah, mas eu li que é a nicotina que vicia. É porque eu estou viciado. Não, esquece isso. Esquece isso. Porque isso é a coisa mais simples do mundo. O vício nunca é vício se ele não tivesse também um nível psicológico, tá certo? Emocional. Ele nunca seria vício. Vício por vício? Não adianta. Não adianta você falar para mim que você viciou na bala de hortelã. É só você não comprar mais. Agora, todo vício, ele te amarra num fator emocional. Tem algo aí dentro de você que leva a você a celebrar, a sentir um prazer. Ah, é a nicotina. Não, não estou falando da parte física, né? E que também é mentira. E que também é mentira. Tá? Ah, por quê? Porque cigarro nenhum dá ânimo, disposição e força. Isso é papo furado. Ânimo, disposição e força você dá quando você parar de fumar. Aí você vai ver como que você tem ânimo, disposição e força. Cigarro mata o ânimo, mata a disposição, mata a força, só dá ansiedade. Então, tem algo ligado a você. Quando você descobrir, aí você vence. Vence, controla, destra os impulsos, qualquer que seja, bebida, droga, sexo, jogo, tudo que você pensar, você controla. Pode acreditar nisso. Ele diz aqui, ainda mais, já que você não pode mudar o móvel de lugar, né? Você não pode ficar cada hora pensando uma coisa, renovando concepções. Agora você vai fazer uma análise de conceitos na sua vida. Tá na hora de você fazer a análise. Até os 27 anos, você não é você. Até os 27 anos, você é mais ou menos tudo que todo mundo esperou de você. É assim. Se você vai passar para os 27, 28, 29, daqui por diante, sendo você, cabe a você. Segundo a psicologia, até os 27, 26, 27 anos, a gente é o que papai, o que mamãe, o que meu tio, o que minha família, o que meus amigos, o que um monte de gente quer. Mas depois dos 27, a gente deveria fazer uma análise para descobrir o que a gente vai ser, o que a gente concorda com o que nosso pai te ensinou, o que a gente concorda com o que a nossa mãe nos ensinou, com a nossa família com a cultura da nossa família, com tudo. Você vai refletir sobre tudo. E dali por diante, todas as escolhas que você fez é sua. Agora nasceu sua personalidade psicológica para o mundo. Olha que interessante. Então, renovar concepções. Sabe aquela coisa, eu nunca vou conseguir. Ah, isso eu não sei. Ó, nunca vou conseguir. Primeiro, que é a teoria da incapacidade, da impotência. Nunca, a palavra nunca aparece ali, ó. Nunca, eu nunca, nunca, impotência. Não existe. Isso é uma ilusão criada. Você pode tudo desde que você queira. Tá? Segundo, eu não consigo. Consegue, se quiser. Terceiro, sempre pensa assim: Deus não te criou, Deus criou todos nós
com a mesma capacidade, com as mesmas chances. Senão seria injusto. Se um ser humano faz, todos os seres humanos podem fazer. Seja no bem, seja no mal. Basta dedicar, basta querer. Então, uma das crenças que tem que desaparecer. Certo? Segundo, você precisa de uma direção na vida. E por enquanto só as religiões podem te dar. Ninguém nasceu sabendo, nem você. Nós precisamos de direções na vida. Há muitos momentos que nós não sabemos o que fazer. E fazemos errado por ignorância. E a ignorância é uma opção minha. É uma opção. Ser ignorante é minha opção. Porque ninguém deveria ser. Basta procurar saber e sair das sombras, da escuridão, da ignorância. Por isso que a ignorância é vista como uma sombra, uma falta de luz, uma escuridão. Porque tem a luz. A ignorância é uma opção. É eu que quero ficar sem saber. Reinaldo, o benfeitor da nossa casa, ele sempre falava assim, numa conversa, sempre que eu estava conversando com ele, e ele dizia algo que eu falava assim, mas Reinaldo, eu não consigo entender isso. Ou ele me perguntava algo e eu falava assim, eu não sei, não saberia te dizer agora. Ele disse, ótimo, você acabou de tomar consciência de uma pequenez, de uma falha sua. Mas me dá agora uma data, quando é que eu posso repetir a pergunta para que você não me fale mais? Eu não sei. Quer dizer, os benfeitores, eles nos cobram sair do lamaçal da preguiça. É possível eu encontrar algo que eu não sei. Uma vez, 2, 3, 4, aí já é preguiça para buscar saber o porquê, né, gente? Então, eu posso encontrar algo na minha vida inusitado, eu nem imaginava, eu falo, que é isso? Como é que funciona isso? Pronto, quando eu falei, não sei, como é que é isso? Como é que funciona? Ótimo, já acabei de tomar consciência de uma coisa que eu não sei. Agora, quanto tempo eu vou levar para tirar isso do meu vocabulário? Não sei sobre isso. Porque isso depende de mim. Só de mim. Quanto tempo que eu vou me manter na ignorância? Porque é um sentido de manter mesmo, manter. Eu vou ficar longe do conhecimento. Ter liberdade é ter conhecimento. O livre-arbítrio não é igual para todos. Está no Livro dos Espíritos. A partir do momento que o espírito vai tomando consciência, é que ele vai tendo mais livre-arbítrio. Óbvio, na bondade de Deus. Porque se um espírito extremamente ignorante, que não sabe nada, recém-criado, uma criança, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, uma criança, se você der para uma criança o livre-arbítrio dela decidir tudo na vida dela, provavelmente ela vai morrer. Por quê? Porque ela não vai comer. Porque se ela comer, não vai comer certo. Porque ela não vai fazer suas higiene como ela tem que fazer. Tem muita coisa que ela não sabe. Então, quem sabe tem que fazer. Tem que impor na criança. A partir do momento que a criança vai aprendendo a fazer sua própria higiene, escovar seu dentinho, a comer, aí os adultos vão se afastando, para deixar o espaço de liberdade dela. É a mesma coisa no mundo espiritual. O espírito nasce, ele é ignorante. Ele não sabe o que é bem, nem o que é mal, e não sabe nada. Isso é simples e ignorante. Simples porque não tem experiência alguma da vida. Nem sabe escolher. Ignorante porque não sabe nem o que é bem, bom e o que é mal. Então tem um guia, um benfeitor, que vai praticamente impor as escolhas a ele para que ele vá aprendendo as escolhas.
Aí, à medida que nós vamos evoluindo, esses vão se afastando para deixar a nossa maturidade, né, a nossa evolução daqui por diante, nos guiar a ponto de nós evoluirmos e começarmos a guiar outros que estão sendo criados por Deus. Nós precisamos renovar as nossas concepções. E aí ele diz assim, elevando nossos desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possuímos. Ou seja, nós vamos, com o tempo, nós vamos elevando os nossos desejos. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até o ponto de nós pararmos de ter desejo. Agora como assim? Sim, o desejo, parte dele, vem do nosso próprio ego, né? A gente desejar. Todo desejo nos gera insegurança. Não é isso? Porque geralmente eu desejo algo que eu não tenho. Desejo algo que eu presumo necessitar também. São ainda necessidades primitivas do corpo. Um espírito, ele vai, à medida que ele toma consciência, ele vai eliminando o desejo. Não estou falando desejo de só no campo da sexualidade, desejo da droga, desejo da ambição, da riqueza, do poder, não. É que geralmente o desejo ele está ligado à obtenção e retenção de algo. Tá certo? E o espírito, tendo consciência da sua liberdade, da sua imortalidade, ele percebe que absolutamente o universo é inconstante. Nada pode ser dele. Só o conhecimento. Então, por mais que ele tenha algo, um tempo deixa de ter. Nós mudamos também de fase. Uma hora nós estamos na espiritualidade. E ó, daqui a pouco nós estamos reencarnado novamente. Voltamos para a espiritualidade. Voltamos para a encarnação. Voltamos para lá. Nessa inconstância. Então, o desejo ele desaparece. Porque eu não quero tomar posse de absolutamente nada. Né? Tudo fica, tudo passa. Então a gente vai elevar os desejos. Vai se tornando agora propostas de evolução. E vai melhorar sempre as qualidades estimáveis que já possui. Aí aquelas que você já admira em você mesmo, suas qualidades que você já percebeu, você vai trabalhar nelas para que elas se fortaleçam cada vez mais. E não ter medo de confrontá-las. Vamos colocar aqui assim. Vamos supor que você adquiriu calma. Você era uma pessoa nervosa, agora você está sendo uma pessoa calma. Você adquiriu a calma. Então, o que você vai... Não guarda uma conquista só para você. O que você vai fazer agora? Você vai melhorar essa calma. De que forma? Colocá-la ela à prova. Como? Com pessoas que te tiram do sério. Ou que te tiravam do sério. Porque agora você se torna uma pessoa calma. Submeta isso. Porque se você falar assim, agora que eu tô calmo, eu já sou uma pessoa calma, né? Então, sabe o que eu faço? Eu fujo das pessoas que são nervosas. A primeira coisa que vem na cabeça então por que você virou calmo? Porque antes, quando você era nervoso, você adorava viver com as pessoas nervosas. Você discutia o dia inteiro, brigava o dia inteiro. Queria vencer cada palavra que a pessoa falava. Agora que você virou calmo, você foge das pessoas nervosas? Então não tem sentido um negócio desse. Porque então agora você teria que conviver com as pessoas nervosas para ensinar elas a calma. O benefício da calma. Então, é para isso que você aprende. Para exemplificar, para ensinar, né?
E isso é bom porque você está melhorando, colocando à prova sua calma e está melhorando, está melhorando, está melhorando. Tudo passa, tudo passa. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. Infelizmente é. A gente está vivendo aqui na Terra e muita gente, tem gente que tem pavor de falar disso, mas tem outros que já fala que acha que é muito espiritualizado, quando ele diz assim: "Ah, eu sei que um dia eu vou morrer". Não, a morte, eu já estou me preparando para a morte. O problema, gente, não é saber que a gente vai morrer, não é aceitar que é a morte. O problema aqui é e o que você está fazendo para se preparar para a morte, para não ter uma vida pior que a vida na Terra. Ah, acho que alguém já está perguntando. E é possível? Quer dizer que se eu morrer, eu posso ter uma vida pior que eu tenho na Terra? Com certeza. Se você não se preparou. Então, não é saber aceitar somente a morte. Saber dizer, não, todo mundo vai morrer, hoje eu já me conformei com isso. Mas, e agora? E o que você está fazendo com esse conhecimento? Se você já aceitou que a morte é certa, você está esperando o quê? Morrer? Então, o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual, agora ele vai falar do homem espiritual, espera o divino, o mestre divino, para consolidar a redenção própria. Uma pessoa espiritualizada, ele está em busca da sua evolução. Ele não quer morrer. Não. E ele não quer também viver na Terra como se fosse um sonâmbulo dormindo. Ele quer viver lúcido na Terra, sabendo fazer as escolhas na Terra, entendendo todas as necessidades terrenas, o que implica nas necessidades espirituais para ele. Então, ele aprende que a disciplina na Terra também é necessária, na disciplina espiritual, que o trabalho na Terra também é necessário, o trabalho espiritual, que a dedicação na Terra também é necessária a dedicação espiritual, que o estudo nas profissões da Terra também é necessário o estudo espiritual, que aí você vai indo. Tudo você vai ver, tudo tem a mesma coisa para você mesmo e sua própria espiritualidade. Certo? Então, ele já está se preparando para esse encontro com o Mestre Divino. Agora vamos lá, gente. Mestre Divino. Bem claro o que ele falou. Ele não falou encontro com Jesus Cristo. Mestre Divino, cada um de nós temos em nós uma conscienciazinha, onde está escrito todas as leis de Deus. Inscrita em nossa consciência. Não foi assim que os espíritos ensinaram a Kardec? Então, o homem espiritual espera o encontro com sua própria consciência e não com Jesus Cristo. Ele tem mais coisa para fazer. Está trabalhando quando você morreu. Agora você vai o quê? Você está louco para se ver como saiu nessa vida física sua, nessa última vida. É isso que um homem espiritual fica na expectativa o tempo todo. Para consolidar, olha só, bem claro, hein? Para consolidar a redenção própria. Então não tem nada a ver com a imagem de Jesus. Nada a ver com o homem, com o espírito, Cristo, a entidade crística chamada Jesus enquanto esteve na Terra. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, continuando. E, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Agora ele está falando, não abandoneis o cenáculo da fé. Está dizendo com muita clareza. Não abandone o seu coração, porque o cenáculo da fé é uma coisa destinada a, como eu falei, tem vários cenáculos. Tem a cozinha para quem vai comer, quarto para quem vai dormir, sala de TV,
sala de visita. Então, aqui ele está falando do cenáculo da fé. Vamos imaginar que eu tivesse um quarto, para a gente entender, o que eu colocaria neste quarto para ele ser um cenáculo da fé? Uns vão falar, imagem de Jesus. O outro vai falar assim, um tapete para você deitar, se você reza deitado. O outro ia falar, não, um lugar só para ajoelhar. Não, uma cadeira para eu sentar e ficar rezando. O outro, uma Bíblia. É o cenáculo, né? Você está preparando um ambiente de fé, onde você vai entrar ali para exercitar a sua fé. Agora vamos ver para o nosso coração. Ele está falando, não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E o seu coração tem preparativos? A primeira pergunta que a gente faz. O meu coração está preparado para um cenáculo de fé? Eu estou me preparando nessa vida para sentir fé? Para viver a fé? Ou não? Essa coisa de fé passa longe, eu tenho notícia dela, vejo até as pessoas falando, eu tenho fé, eu não consigo nem dizer que tenho fé, porque para mim eu sou morto nessas coisas. Eu acho que essa história de Deus religião é para dominar a massa, eu acho que isso, eu estou cheio de teoria na minha cabeça, né? O outro não, religião eu não sigo nenhuma, a religião está dentro de mim, né? Aquela coisa toda. Então, como que está preparativo do seu coração, o cenáculo da tua fé? Ou você nem tem essa peça separada na tua alma para a religião, para a sua fé. Quando eu falo religião, não é para seguir homens, líderes de religião. Quando eu falo religião, é para seguir os ensinamentos da religião. Homens, líderes, falham, não são perfeitos, mas os ensinamentos são. Certo? Então, como está, então, o cenáculo do seu coração hoje? Olha, Guto, eu vou dizer a verdade, faz tanto tempo que eu não vou na religião, então olha, veja. A hora que você abrir a porta do cenáculo, a porta do teu coração, da fé, tá cheio de teia da aranha, pó, barata, tá destruído. Você não frequenta nem aquele espaço da sua vida. Tem muita gente que a religião é apenas algo que ela um dia precisou e ela torce e dá graças a Deus para nunca mais precisar. É como religião é igual pronto-socorro. Tá certo? Para muitas pessoas pensam assim, religião é igual pronto-socorro. Ah, um dia eu precisei ir no pronto-socorro, Deus me livre. Mas graças a Deus, nunca mais precisei. Aí o outro fala assim, então melhor que você. Porque eu nunca precisei de um pronto-socorro. E a gente pensa isso da religião. Ah, um dia eu precisei. O outro fala, tomara que eu passe essa vida inteira sem precisar de uma. Religião é a escola onde eu aprendo as leis da vida. E essas leis são verdadeiras, da vida. Não é da vida material. Gente, não confunda vida material com a vida. Vida material é aquela que nós, terrícolas, seres humanos, aquele pinguinho no universo, criou. É o nosso sistema. Capitalista, democracia, comunismo, aquele de governo, tudo isso que nós criamos, nossas necessidades, nossos problemas, nossas violências, nossa polícia, tudo isso aí, ó. Para nós, terrícolas. Isso não é da vida. Isso é dos terrícolas. Porque em outros planetas é tudo diferente. Estou falando da vida. É as leis da vida. E essas leis, elas são únicas em todo o universo. Então, sem a religião, mas de estudo aprofundado, eu não consigo entender nem sequer a vida que nós criamos. Tanto que é verdade que o homem mesmo, perdido nos conceitos espirituais, nós, que dizemos que somos tão inteligentes, não conseguimos resolver nossos problemas mais simples da vida
material. Doença, educação, desemprego, miséria, fome. E eram os problemas que nossa sociedade cria pela maneira como nós escolhemos viver, pelo sistema que nos rege, da forma que nós organizamos. E que tanto que não são problemas reais, que quando a humanidade evoluir, eles vão desaparecer. E se fossem problemas reais, não desapareceriam, porque seriam leis do universo. Nós estamos falando aqui da vida real. As religiões nos auxiliam na vida real, que funciona o que eu aprendo aqui na vida física, quanto depois da morte. Agora eu tenho que buscar uma religião. Então ela é muito importante. Por isso ele está dizendo, não abandones, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Olha, em constante ascensão, faça preparativo. Enfeite como você quiser, em constante ascensão. Então vamos dizer que o seu cenáculo de fé, o seu coração antes de fé, era aquele que você precisava acender uma vela para o seu anjo da guarda para falar com ele. Você precisava de imagens para você poder tocar numa delas, beijar o pé ou a cabeça para sentir que ele está ali. Você precisava um monte de enfeite, de coisa assim. Tudo bem, é sua fé, é o seu coração, sua fé. Mas ele fala assim, ó, agora em ascensão, enfeite em ascensão. Então, aí você acendeu. Evoluiu um pouquinho. Eu vou tirar esses daqui, eu vou tirar esses. Agora a luz não precisa mais ser luz vermelha para acender aqui, nem luz verde, né? Pode ser luz mesmo, comum. Aí o outro vai falar assim, tinha que tocar música, né? Tem que tocar música. Não, pode. Agora já não preciso mais entrar na minha sala, do meu coração, a música tá tocando, né? Ou então eu já vou abaixar o som, porque tem outros que a música é tão alto que até os vizinhos não dormem, né? Então, agora eu posso baixar. Tá cheio demais de estátua aqui, tá muito pobre, para limpar tudo isso. Eu acho que eu não vou precisar de tudo isso, não vou deixar 2, 3, só tá bom para mim. Eu tô acendendo. Daqui a pouco, quando eu entrar no cenáculo do meu coração de fé, sabe o que eu vou ter lá? Não vai existir parede, gente. Não vai existir teto nem nada. O seu cenáculo é o universo. E Deus, e a presença de Deus é o seu espírito. Onde você estiver. Compreenderam? Ou seja, não haverá um lugar específico. Haverá apenas uma sintonia com Deus ou com o universo, ou sei lá, cada um tem maneira de falar. É isso que vai ser, puramente. Então você estará vivendo praticamente no cenáculo da sua fé. E aí a fé não terá mais uma bandeira única, X, Y, Z, A ou B, que também são títulos e nome dado pelos terrícolas nós. Né? Ela será um universo, um nome universal. A crença em um único Deus, o servir, uma proposta única de moralização, que para os terrícolas é de um jeito, para os marcianos é de outro. Os marcianos têm umas propostas de moralização diferente da nossa. Júpiter, diferente da nossa. São realidades diferentes de existências. Então, cada um está procurando aquilo que é bom no seu grau de evolução. Certo?